Talvez o seu primeiro projeto na internet não dê certo e eu quero te perguntar, você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Temos uma ilusão que quando a gente começa um projeto ali, principalmente na internet, a gente tem essa ideia de que é perfeito, ninguém está fazendo, ou porque alguém está fazendo dá super certo, e eu fazendo isso vai dar muito certo, porque eu tenho uma visão que as pessoas não têm, e eu concordo que você tem que tentar até esgotar todas as chances daquilo dar certo, mas você também tem que entender e encarar seu primeiro projeto, não só na internet, mas na vida, né? Você precisa entender que talvez a sua primeira tentativa não dê certo. Talvez a sua segunda tentativa não dê certo. Terceira, quarta, quinta, né? Então, talvez seja pelo que sua ideia é genial, é uma ideia que não agrada a ninguém, ou talvez muita gente esteja fazendo aquela ideia que você achou que é genial, ou talvez você não combine com aquela ideia que você está tendo. A sua vida não diga nada sobre aquela ideia que você está tendo, você não tem verdade no que você está falando. Hoje em dia eu vejo na internet muita gente fazendo coisas do tipo, um Reels deu certo, um Shorts deu certo, e todo mundo começa a fazer o mesmo Shorts, porque de certa forma vai conseguir uma visualização, algumas visualizações, vai conseguir viralizar, vai conseguir de repente conseguir seguidores, né? Todo mundo muito igual. E com o tempo você vai trabalhando com a internet, você vai chegar aqui totalmente cru. Isso é normal. Todo mundo que está aqui na internet começou assim. Você pode ver, alguns têm coragem de deixar os primeiros vídeos, alguns não têm, alguns têm outros projetos que você nunca imaginou que aquela pessoa teria aquele projeto. Hoje é famoso no nicho, mas às vezes começou em um outro nicho totalmente diferente que não tinha experiência em falar com o público, falar com a câmera, não tinha experiência com as palavras, então aquilo trazia uma estranheza para quem estava assistindo e, consequentemente, as pessoas não queriam terminar de ver aquilo, né? Então, isso é uma coisa muito comum na internet. Eu mesmo, quando eu estourei na internet, a primeira vez foi com conteúdo de ukulele, mas meu primeiro conteúdo na internet foi muito antes, foi 12 anos antes. Comecei a. Eu lembro que eu tinha uma banda e eu queria que essa banda fizesse sucesso. Comecei a. Na época tinha uma MySpace, né? Então eu criei uma MySpace para essa banda, coloquei algumas gravações, fiz uns vlogs. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas que fez vlog. Pena que não deu certo na época, ficou tão famoso, mas a gente fazia uns vlogs de quando a gente ia tocar. Eu tinha um MP5, ia filmando toda a movimentação, toda a preparação, era muito legal. Conclusão, não deu certo, a banda durou um ano e pouco, terminou. Aí eu parti para o meu próximo projeto, que foi com outra banda. Na época já existia palco MP3, coloquei minhas músicas lá, coloquei as músicas dessa banda lá, a gente fez canal no YouTube, já tinha aquela coisa, tentamos. A banda durou 2 anos, e também foi mais um projeto que não deu certo, mas nesse projeto pelo menos a gente tinha um boca a boca, né? As pessoas falando e a gente conseguia tocar, conseguia alguma relevância na época. Foi aí que eu decidi me dedicar de alguma forma à internet, ensino musical, já dava aulas, né? Então eu criei meu primeiro blog ensinando violão, né? Então lá tinha conteúdo ensinando violão. Na época o blog chamava Marcel Viana, depois veio a ser Nó Maior e hoje em dia ele nem é atualizado mais. Mas ali comecei a caminhar nessa história, né? Eu lembro que depois disso eu acabei criando meu Instagram e o meu YouTube, né? Meu primeiro canal no YouTube, que é o canal de guitarra. Aí eu comecei a falar sobre guitarra, comecei a tocar, comecei a conversar. E eu lembro que um dos primeiros vídeos, eu não esqueço até hoje. O primeiro comentário que eu recebi nesse canal foi o seguinte, uma menina comentando o seguinte: "Poxa, que voz de viado você tem". Aquilo acabou comigo, cara. E na época eu fiquei muito triste, assim, poxa, tô fazendo negócio aqui de boa. Do nada aparece uma pessoa falando isso, mas eu não parei, continuei. E tanto com o blog, depois com isso, Twitter, Instagram, comecei a administrar isso, e com isso você vai pegando
sabedoria sobre as coisas que você vai fazendo. Ah, eu sei que isso dá certo, aquilo não dá certo. Eu sei que se eu fizer isso é legal, se eu fizer isso que não é legal, seus números vão aumentando. Mas de repente aquele projeto que você acha que deu muito certo não é o seu ápice. Depois de anos assim, eu fiquei de 2013 até 2019, 2020 produzindo conteúdo sobre guitarra. E por um belo dia, um canal que eu tinha secundário assim, eu até já vendia meus cursos nesse canal de guitarra, já tinha uma certa relevância, já tinha alguns seguidores, nada trondoso assim. Na época eu achava incrível, né, que eu tinha 3.000 seguidores, mas e eu já conseguia faturar de 1.000 a 2.000 reais por mês com esse projeto, né? Já achava muito legal. Eu tinha uma escola de música, mas eu tinha um canal reserva que eu postava algumas loucuras, que eu gosto de tocar muitos instrumentos, às vezes fazer algumas versões, e eu acabei, e nesse canal tinha algumas coisas sobre um instrumento que chama ukulele. Quando entrou 2020, que a gente teve todo aquele tumulto, o ukulele virou o instrumento mais querido e mais comprado do mundo. Consequentemente, esse canal estourou. Foi aí que eu comecei a me dedicar mais a ele, né? Então, olha só que legal. Eu tive meus primeiros projetos eram bandas, depois eu queria guitarra, acabei estourando com o ukulele. Posteriormente, eu comecei a fazer por hobby, alguns vídeos, alguns vlogs de patins também estourou. Depois, sobre viagem, comecei a gravar minhas viagens e tudo mais com minha esposa, também estourou, olha só. E para falar a verdade, esse canal de viagem eu acho que ainda tem potencial, ainda não passou, mas tem potencial para passar o meu canal principal, que seria esse de ukulele, e hoje também ensino violão lá. Então, veja só, você está preparado para poder abrir mão do seu primeiro projeto? Porque meu primeiro projeto era falar sobre guitarra, né? Era falar sobre bandas. Eu vi que não estava dando muito certo, eu fui para guitarra, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu estudei muito para poder investir muito tempo e muito estudo nesse canal, principalmente ao tocar no instrumento, a fazer os conteúdos para esse canal. Eu acabei estourando com um canal de ukulele que não estava nem nos planos. Olha só, você está disposto a de repente tropeçar com uma nova oportunidade e abrir mão do seu projeto antigo? Será que talvez não esteja faltando isso? Porque uma coisa é você combinar com um tipo de coisa, saber falar de uma coisa e do nada estourar com outra, né? Então, talvez você seja uma pessoa muito triste falando sobre como ser feliz, não casa, né? Então talvez você tenha que rever algumas coisas. E se você está começando agora, fique ciente que essa é uma fase de aprendizado. Quando você está pequeno é a hora de errar. Então tente várias coisas. Mas fique ciente que talvez o seu primeiro projeto não seja o projeto que vai te levar no auge, tá bom? E se você gostou desse tipo de conversa, comenta aqui qual a sua opinião sobre isso e conta a sua história aí pra gente também. Aproveita para compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e deixar um like, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Até aqui tudo de bom e falou!